tivesse 20 anos e soubesse o que sei hoje, pintava a manta da vida cor de burro quando foge. Esta vida são 2 dias, menos um devia ser. Já eu não me arrependia de não te voltar a ver. Bem-vindos ao Fotobox, eu sou o Luís Carvalho, hoje estou no meio de 2 amigas. Primeiro, por uma questão de idade, a Inês Gonçalves, não nos víamos há muito tempo. Bom estar contigo, Inês. E também com a Ana Paganini, que é uma jovem que eu muito aprecio o seu trabalho. As duas fizeram, e está ainda a decorrer, uma exposição que se chama... A Prova do Tempo. A Prova do Tempo, na Galeria Lumina, que fica muito perto, em Lisboa, da Fonte Luminosa. Aconselho-vos a virem ver esta nova galeria. E a Inês e a Ana, as duas, se não se importarem, vão responder algumas perguntas sobre esta exposição. Sim. Está bem? Combinado. Está combinadíssimo. Muito obrigado. Obrigado por nos seguirem. O Fotobox começa agora. Esta ideia de fazer esta exposição partiu, penso que do Bruno, que inaugurou esta galeria há pouquíssimo tempo, a Lumina, e ele tinha-nos convidado a mim e a Ana Paganini para uma conversa com outros fotógrafos, noutra altura, e na altura tanto a Ana como eu percebemos que tínhamos um trabalho de certa forma importante, as duas, sobre festas populares portuguesas. Fotografamos as duas com muito carinho, diria que somos humanistas e que nos interessámos pelo tema e que vivemos maravilhadas pelas cores das procissões, pelas coisas que acontecem, pelos olhares de convicção que as pessoas carregam. E é um encontro muito bonito esta exposição, porque parece que cada fotografia, não é? Os dois trabalhos ao estarem juntos lembram-nos do que é que mudou e do que é que permaneceu igual. Eu diria que o espírito permaneceu igual, esta devoção das pessoas, a dedicação das pessoas às suas tradições, e permanecem procissões feitas pela população para eles próprios, não é para os turistas. Mas é preciso ter em conta que a Ana fotografou festas populares em 2020, por aí, e eu fotografei nos anos 90. Portanto, nós temos uma diferença de 30 anos, não só de idade, como do tempo em que fotografamos, do tempo que estas procissões foram fotografadas. Portanto, quando a exposição chama-se A Prova do Tempo, e tem um pouco a ver com isso, com esta questão de que o tempo passa, mas não passa assim tanto, porque quando vemos a exposição, acho que é muito notório que, apesar de que as pessoas até podem ter uns penteados diferentes e realmente notamos alguma diferença nas nossas imagens, com respeito ao tempo, claro, na verdade a essência das pessoas não mudou, a essência das tradições não mudou e está cá, e isso eu acho que isso é lindo. Esta Hasselblad comprei em Londres e tem sido a minha máquina de trabalho documental nos últimos 8 anos. Eu comecei a fotografar procissões assim, acho que são sempre várias coisas que nos levam a começar um projeto novo, mas como eu estava em Londres, este género de tradição era muito valorizado lá. Este género de projeto. O meu pai era fotógrafo, chamava-se Albano Costa Lobo e já tinha fotografado procissões também em Vila Real, nos anos 90, 2000, portanto eu cresci muito, sabia que existiam, mas só quando me envolvi no projeto é que
que entrei mesmo neste mundo. Talvez as minhas fotografias tenham mais esses contrastes, os sapatos Nike, as unhas de gel, que acabam por falar sobre o lugar das tradições no mundo moderno. Mas é isso, acho que o essencial não mudou, mas que há algumas coisas que mudaram, mas que com esta junção dos dois trabalhos, que há essa intemporalidade também. A Helena tem 30 anos menos do que eu, é de outra escola da fotografia. A fotografia mudou imenso em 30 anos, mas mesmo assim temos este olhar assim do respeito pelas pessoas, do retrato, da pausa, de vermos bem o que é que estamos a fotografar, deixar as pessoas sempre com muita dignidade nas imagens, para além de contar a história. E isso interessa-me sempre, fotografar uma coisa que pode acabar e, através da fotografia, alongar o tempo das tradições. E é um bocadinho uma tradição, neste caso as procissões, é um caminho em tributo de alguém, de um santo padroeiro. E eu diria que este meu trabalho é também um tributo ao tributo. Fiz sempre uma fotografia, fiz muita fotografia documental e de reportagem, mas nunca fiz fotografias assim do momento, do tal momento decisivo. Não é o meu trabalho, eu respeito muito quem o faz, mas não é o meu trabalho. Eu normalmente falo muito com as pessoas antes de as fotografar. Portanto, mesmo, por exemplo, esta rapariga que nós vemos aqui, que ela está a olhar para mim, ela estava numa ação, que era andar com o andor, mas eu já a tinha fotografado antes na sacristia, já sabia o nome dela, já tínhamos uma interação, ela como personagem desta procissão e eu como fotógrafa, bastante próxima. Eu comecei a fotografar desde pequenina, desde que tenho 5 anos, desde 99. E o meu pai, como era fotógrafo, tentou com todos os filhos, somos 5, e eu sou a quarta conseguiu. E fazia parte de um grupo de fotógrafos profissionais e amadores, quando ele estava vivo, e quando ele morre em 2007, eu tive que decidir se parava de fotografar ou se continuava. E fico muito feliz de ter continuado, é um bocadinho uma arma contra o tempo. Gosto muito de fotografar porque também me dá o momento de estar com as pessoas, isso é lindo. Eu gosto mesmo de, se vou fazer um trabalho sobre operários na Lisnave, por exemplo, gosto de aprender sobre eles, ou se vou fazer um trabalho sobre toureiros, estando de acordo ou não com as touradas, gosto de ouvir o ponto de vista dos toureiros, como é que é a vida deles. Portanto, ser fotógrafo não é só apanhar coisas, mas sim participar de alguma maneira em muita coisa, porque nós, os fotógrafos, realmente temos que dar muitas graças à fotografia, porque nos faz ter uma vida muito rica. Nós acabamos por estar um dia com pescadores, outro dia com políticos, outro dia a fazer fotografias de moda, que é uma coisa que eu fiz muito, outro dia estou nas procissões, e essa riqueza também é uma coisa que eu acho que depois se transmite nos nossos trabalhos, cada um de maneiras diferentes, e que dá humanidade ao trabalho. Eu tive muita sorte, tenho que dizer isto, porque eu apanhei um tempo da fotografia em Portugal, que foi o início dos anos 90, em que apareceram o Jornal Independente, o Jornal O Público, em que apareceram as revistas femininas, a Marie Claire, a Elle, a Vogue, a revista Capa, e que houve assim uma espécie de necessidade dos fotógrafos. E ao haver necessidade dos fotógrafos, havia também como se fosse um grande respeito por alguém que era preciso, não é? E eu tive como se fosse a sorte depois de trabalhar com pessoas que gostavam muito do trabalho que eu fazia, como foi o Miguel Esteves Cardoso no Independente, ou a Maria Elisa, que foi super importante no meu trabalho, na Marie Claire, e que, na verdade, eu
se calhar mais tempo. Não? Eu, apesar de tudo, ainda tinha 2 ou 3 dias para fazer um trabalho sobre toureiros, ou ia para os Açores e estava lá uma semana. Isto parece pouco, mas é imenso na vida de um fotógrafo e não é, digamos, o normal. Acho que foram uma série de circunstâncias em que isso aconteceu e eu fui sempre fazendo. Eu sempre fotografei para guardar, para alongar o tempo das coisas, das situações, das pessoas, e foi um caminho que começou aí, que sempre fez parte da minha vida. Sempre fotografei o que me era próximo, o que estava à minha volta. Duas gerações, a Ana Paganini e a Inês Gonçalves, 30 anos de diferença, mas 2 temas muito idênticos, como puderam ver ao longo do programa. Ana, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, brilhante, Luís. muito inspirado também, e também o da Inês. Sempre com um olhar muito humanista, muito respeitoso sobre as pessoas que fotografa e essa relação que tu consegues estabelecer, essa cumplicidade com quem está-se a fotografar. Obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigado. Assim foi o Fotobox. Para a semana cá estaremos, sempre aqui na nossa RTP Notícias.